Deus abençoe, shalom, beijo no coração, glória a Deus, que dia lindo, que dia maravilhoso a gente poder falar com Jesus, orar, ouvir Deus falar com a gente e celebrar e agradecer por tantas coisas, porque o final de ano está chegando, tanta coisa para a gente agradecer, mas também agradecer pela vida de Cristo, pela vinda de Jesus, louvando o nome do Senhor, por um dia que muitos na terra estão lembrando do nascimento de Jesus Cristo. O famoso dia de Natal, aonde, sem dúvida, ele veio ao mundo. Sem dúvida, ele foi encarnado e veio como gente. Sem dúvida, não foi 25 de dezembro. Não quero tirar aqui a alegria de ninguém, mas a mensagem principal de Jesus é a cruz, essa é a verdade. Agora, claro que para ele poder vir e um dia estar na cruz é porque ele tinha que passar e chegar numa manjedoura. Porque todo grande milagre, todo grande processo da vida de Jesus, ser a expiação pelo nosso pecado, pelo nosso erro, tudo veio de uma direção de Deus, do Filho se fazer carne, se fazer gente, o Verbo se fazer carne e habitar entre nós. Graças a Deus que Ele veio, graças a Deus que Ele veio. Eu sei que tem muito folclore, eu sei que tem muitas coisas adicionadas, coisas que não tem nada a ver com Bíblia, coisas que não tem nada a ver com cultura de Israel, coisas que não tem nada a ver com os mandamentos de Deus. Mas, se a gente puder achar um ponto de equilíbrio em todas essas coisas que acontecem no comércio, que acontecem nas religiões, é lembrar, Deus me amou, por isso que Ele enviou Jesus. Amém? Bem, eu já estou aqui entrando numa palavra, mas deixa eu só pedir a você, se inscreva aqui no canal, faça parte desse projeto, porque quando você se inscreve no canal não custa nada, mas se você não se inscrever custa muito, porque você deixa de receber, você deixa de ser notificado quando tem novidades, quando tem alguma coisa diferente. Não vale a pena, é gratuito, se inscreva, faça parte da família e sempre ore por esse projeto para que ele possa alcançar mais vidas. Então vamos lá, voltando então ao entendimento de que Jesus veio ao mundo, de fato, ele veio, ninguém vai negar isso. A maioria dos teólogos e a maioria dos estudiosos vão dizer que Jesus nasceu em setembro para outubro. Outros, poucos, são poucos, mas tem alguns que vão dizer que ele nasceu em março. Mas a verdade é que ele veio. Se eu não quiser ser radical e eu não quiser ser, se eu quiser ser um tanto mais, digamos assim, equilíbrio, ter um equilíbrio nessa questão de não perseguir demais essa ideia e dizer, não, então se eu vou querer parar para celebrar a vinda dele, se 25 de dezembro é um dia que, sinceramente, a cada dia ou a cada ano que passa, as pessoas menos lembram de Jesus, Papai Noel parece que é mais famoso do que Cristo nessa época. Então, assim, eu preciso dizer assim, vou separar um dia, então eu vou agradecer. Eu tenho chegado nesse ponto de busca de Deus, em dizer, nunca vamos negar o texto, nunca vamos negar as Escrituras, nunca vamos deixar de acreditar, obviamente, que Jesus veio em carne, mas a razão maior de tudo isso é perguntar por que ele veio, por que ele chegou. E a Bíblia tem um texto aqui maravilhoso que diz em Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia diz que um menino nasceu. No capítulo 7 fala que essa criança viria de um nascimento milagroso, através de uma virgem. Deus faz milagres? Faz. Quanto mais um milagre desse. Tudo na vida de Jesus é sobre milagres. No nascimento dele, a ressurreição dele, em toda a vida dele,
Tudo é sobre milagres. Por isso que a gente tem que ter fé. Porque para receber milagres ou experimentar milagres tem que ser pela fé. E a Bíblia diz que esse menino veio. Agora o que é tremendo é que a Bíblia diz, um filho se nos deu. Esse filho foi de alguém. Esse filho não era necessariamente um filho de Maria ou José. Não, ele não veio da junção do DNA deles. É o Filho de Deus que a Bíblia ensina. Jesus, o Filho foi dado. Olha só que lindo. Um filho se nos deu. O Filho foi dado. É igual a João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, de novo, o Filho foi dado. Ainda bem que não foi cobrado. Vou repetir. Ainda bem que não foi cobrado. Porque você pode imaginar se nós tivéssemos que pagar pela salvação. Ninguém conseguiria. Ainda que tem gente até hoje tentando pagar a salvação, sendo pessoas honestas, pessoas boas, pessoas corretas, e você talvez vai pensar, ué, mas não é para ser errado ser? Claro que não é errado, nós temos que ser. Mas independente da fé de alguém, da religião, do credo de alguém, um compromisso civil, digamos assim, de todo cidadão é ser uma pessoa correta. Quer dizer que eu fiz o que eu tenho que ser feito, então eu fiz o que eu tinha que fazer e agora eu vou herdar o céu? Porque eu fiz minha obrigação? Não, só fiz minha obrigação. E outra coisa, ainda que a pessoa é gente boa, talvez é a pessoa mais gente boa do condomínio, a pessoa mais gente boa do bairro ou da cidade inteira, a pessoa mais legal da cidade inteira, mas ela nunca erra, não. Até pessoas boas fazem coisas erradas. E o que nos leva para o céu não são as coisas boas que a gente faz. A gente tem que lembrar sempre disso. O que nos tira do céu são as coisas erradas que a gente fez. E todo mundo faz coisa errada, peca. Todos são pecadores imperfeitos. Então ninguém vai para o céu pelas coisas certas que fizeram, mas pelo perdão das coisas erradas que escolheram. É isso que nós precisamos sempre lembrar. E a Bíblia diz que ele veio para isso. Ele foi dado, a salvação foi de graça. Você não tem condição de pagar, não. Você não tem condição de oferecer dinheiro, oferecer atitudes corretas. Quantas boas obras você tem que somar para um dia merecer o céu? O lugar, o estado perfeito, diante daquele que é perfeito para toda a eternidade. Não é uma semana no céu, não. Toda a eternidade futura. Não existe obra suficiente. Por isso que ninguém consegue salvar a si mesmo. Por isso que Deus teve que oferecer de graça. Se você quiser, eu te dou. Se você quiser, eu te ofereço. E você? Quer o céu de presente? Quer a eternidade ao lado de Deus? Aí a Bíblia diz, o nome dele é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro. Essa palavra conselheiro fala de sabedoria. E maravilhoso aqui, a ideia é uma coisa extraordinária, além do comum. Muitos homens sábios, muitos sábios da antiguidade, mas Jesus é o maravilhoso conselheiro. É uma sabedoria extraordinária, além dos demais. Por isso que ele foi chamado rabino, mestre. E é por isso que 2000 anos, seus ensinamentos ainda estão válidos para qualquer geração, ainda funcionam. Então nós temos que ouvir o que ele ensinou. E Jesus ensinou que ele era o caminho para o Pai. Não tinha 2, 3, 4, 10 caminhos. Muitos ensinamentos que a gente aprende com Cristo. 2, ele é o Deus forte. Gosto dessa expressão, ele é o Deus forte. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não é só filho de Deus, ele é Deus. E tem muita gente que tenta classificar Jesus só como um profeta, sabe? Só como uma pessoa iluminada, aperfeiçoada. Não. Jesus nunca foi aperfeiçoado. Se ele fosse aperfeiçoado, ele nunca seria Deus. Porque Deus não se aperfeiçoa, Deus já é perfeito. E a Bíblia diz, ele é Deus forte. Não só filho de Deus, como o Pai é, ele também é. Assim como o Espírito Santo é Deus, o Pai também é Deus, o Filho também é Deus. E a Bíblia diz que ele é Deus e ele é Deus forte. Forte no sentido de poderoso. Ele é poderoso para vencer o mal. Ele é Deus poderoso para vencer o maligno. E que mal que ele vence? O nosso pecado. Nosso pecado que nos aprisiona. Só Jesus tem poder para libertar a nossa vida. Aí a Bíblia diz, ele é o Pai da eternidade. Legal isso. Ele é o Pai da eternidade. Não está dizendo que ele é Pai como Deus Pai.
Ele é Deus Filho, mas ele é Pai aqui no sentido de Pai da eternidade, significa ele é o Pai que criou, o Pai que gerou a eternidade. A Bíblia diz, nada foi criado sem Jesus. Tudo que existe foi através de Cristo. Deus agiu através do seu Filho, antes mesmo dele vir ao mundo. Então, aquele que gerou a eternidade, aquele que é o dono da eternidade, aquele que é o Pai da eternidade, então a única pessoa que pode oferecer a eternidade para os homens é Cristo Jesus. Você não vai achar a eternidade com ninguém mais, com nada mais. Somente Jesus pode te dar a eternidade ao lado do Pai dele. Por isso que ele disse que ele é a porta. Por isso que ele disse que ele é o caminho para o Pai. E por último, ele é o príncipe da paz. Que coisa tremenda. O príncipe da paz. Paz é o que todo mundo quer nessa vida. É todo mundo o que as pessoas mais desejam na terra é paz. Por quê? Porque é o que as pessoas menos têm. Por isso que é o que mais esperam. E a Bíblia diz que ele é o príncipe, falando da autoridade que ele tem para oferecer paz. Por isso que um dia o próprio Cristo disse, a paz que eu dou, o mundo não te oferece não. Porque a paz que o mundo te dá depende das circunstâncias. Você pode ter paz agora e amanhã você não tem mais. Você pode ter paz agora de manhã e de tarde você ouve uma notícia, perdeu a paz. Ele disse, essa paz é humana, essa paz é terrena, não é essa que eu tenho para te dar não. Ele é o príncipe da paz, ele é aquele que pode te dar paz, independente do que está acontecendo ao seu redor. Você tem paz, sobretudo, ouça isso aqui, sobretudo com Deus. Paz com Deus. Porque os homens não têm paz com Deus. O pecado nos afasta de Deus. Ter paz é ter comunhão. O homem não tem comunhão se tem pecado. Então Deus tem que cuidar do pecado, Jesus perdoar o pecado, para então, perdoados, podemos ter paz com Deus, e só Jesus pode dar isso. Jesus é o meu príncipe da paz. Quem pode repetir isso? Jesus é o meu príncipe da paz. Só mais uma vez. Jesus é o meu príncipe da paz. Você pode levantar as mãos comigo e dizer, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Porque eu posso ter paz. Paz não mundana, não terrena, não humana. Paz divina, paz celestial, paz que vem do alto. Eu quero essa paz, eu recebo essa paz. Jesus, perdoa os meus pecados, peça isso a Ele. Perdoa os meus pecados, Jesus, livra-me do mal. Deus forte, quebra todo o poder do pecado na minha vida. Ó Senhor, Pai da eternidade, separa esse lugar no céu para mim, na casa do Teu Pai, onde existem muitas moradas. Jesus, Tu és o caminho, o Senhor ensinou isso para mim. E eu quero esse caminho, eu quero viver esse caminho, eu quero viver, ó Deus, nos Teus ensinos, cumprir a Tua palavra, viver em paz contigo, ser salvo, ser perdoado, ser liberto, ser transformado. Jesus, eu recebo paz e eu te agradeço por todas essas vitórias. Em nome de Jesus, quem pode dar um aplauso ao Senhor? Louvado seja Deus. Paz não vem de nenhuma outra forma, a não ser pelo Filho de Deus. Amém? Amanhã a gente continua. Vai ser muito bom esse final de ano, tem muita palavra para você. Vou lhe pedir para você se inscrever aqui, por favor. Pega essa mensagem, passa para alguns amigos que você pode, que você sabe, você sente que eles estão precisando disso hoje. Estão precisando dessa palavra de paz hoje. Seja usado por Deus. Passa o link para alguém, tá bom? Te amo no amor de Jesus. Beijos e bênçãos para todos. E amanhã a gente continua aqui com a bênção do dia. Shalom.